Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir o que tem sido feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão que procura o Judiciário do Trabalho. O Jornada de hoje vai começar pelo Tribunal Superior do Trabalho, com sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Você vai conhecer o funcionamento do TST, que só no ano passado julgou mais de 250 mil processos. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de um garçom e da proprietária de um restaurante vão ser respondidas por um juiz do Maranhão. E direto de São Paulo, uma reportagem especial sobre a execução trabalhista. O que a Justiça do Trabalho tem feito para dar fim aos processos com dívidas não pagas. Tudo isso e muito mais agora no Jornada. O Tribunal Superior do Trabalho é responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira. Conheça agora como funciona o TST, que só no ano passado solucionou mais de 250 mil processos. Uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira. Essa é a principal missão dos 27 ministros que compõem o Tribunal Superior do Trabalho. Nas 8 turmas da Corte, são avaliados recursos contra as decisões das instâncias anteriores. Somente em 2013, as 8 turmas do TST julgaram 228.658 recursos, com destaques para os recursos de revista e para os agravos de instrumento. Não se examina fatos, não se examina provas. Nós examinamos a partir das premissas dos acórdãos regionais se o direito federal foi devidamente aplicado e se foi aplicado de maneira uniforme. Havendo decisões diferentes entre as turmas sobre o mesmo tema, é possível recorrer à seção 1 de dissídios individuais, responsável pela uniformização da jurisprudência. Já a seção 2 de dissídios individuais se concentra no julgamento de ações rescisórias e mandados de segurança, apresentados contra as decisões definitivas dos Tribunais Regionais do Trabalho. A SDI 2, ao contrário da SDI 1, nós funcionamos como instância ordinária, quer dizer, ali nós podemos rever fatos, rever provas e não uniformizamos a jurisprudência, que é a função da SDI 1. A seção de dissídios coletivos avalia controvérsias de categorias organizadas em nível nacional. O Tribunal Pleno elege a direção do TST e aprova a edição de súmulas e precedentes normativos. O órgão especial, além de julgar recursos específicos, aprova alterações no Regulamento Geral da Corte e também o encaminhamento de propostas ao Poder Legislativo, entre outras funções. O papel mais importante é a preservação da integridade do direito federal e a uniformização da jurisprudência nacional. O número de processos julgados no Tribunal Superior do Trabalho aumentou nos últimos anos. Os dados são da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST. Em 2004, foram julgados mais de 116 mil processos. Em 2007, o número passou para mais de 153 mil. Em 2010, 211.979. E 3 anos depois, em 2013, foram julgadas 253.547 ações. Para dar conta de tantos processos, o tribunal investe no capital humano e na tecnologia. São 2.298 servidores em atividade, distribuídos entre as áreas jurídica e administrativa. Eu que trabalhei na área administrativa e acompanhei, fiz parte de toda essa transição de processo físico para eletrônico, por exemplo. Foi incrível a mudança. Hoje a gente tem o processo eletrônico, recursos humanos, vários sistemas que foram melhorando, né, a atividade fim do tribunal, que era a celeridade dos processos. Além de julgar, o TST coordena 4 projetos institucionais: processo judicial eletrônico, efetividade da execução trabalhista, trabalho seguro
E Programa de Combate ao Trabalho Infantil. O objetivo é definir medidas para acelerar a conclusão dos processos e contribuir para a diminuição de problemas de cunho social. O PJE-JT, já em utilização nas varas do trabalho e nos 24 tribunais regionais do trabalho, interligará as 3 instâncias da Justiça do Trabalho, pondo fim aos processos em papel. Já a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista define ações para acelerar a conclusão de processos com dívidas trabalhistas não quitadas. Com o programa Trabalho Seguro, o TST promove ações educativas para contribuir com a redução no número de acidentes de trabalho. Já o Programa de Combate ao Trabalho Infantil busca sensibilizar juízes, servidores e a sociedade para a responsabilidade de todos em erradicar a exploração de mão de obra infantil. Cerca de 3,5 milhões de crianças e adolescentes que trocam os estudos pelo trabalho. Nós não podemos permanecer em uma atitude de indiferença, uma atitude letárgica diante de um mal que põe em risco efetivamente o futuro da nossa sociedade. Com um comprometimento de ministros e servidores, tanto no julgamento de processos quanto na promoção de ações institucionais, o tribunal atua com um objetivo principal: se consolidar como órgão de excelência na pacificação das relações de trabalho. A empresa é constituída de bens materiais e imateriais. Desses, o mais significativamente importante é o trabalhador. E nele nós temos que pensar muito, mas sempre de olhos voltados para a preservação da empresa. E a importância do Judiciário do Trabalho é tão grande que as decisões do Judiciário do Trabalho, sobretudo do TST, podem ter consequências positivas ou negativas até na economia do país. Muitíssimo obrigado a todos e declaro encerrada a sessão. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões judiciais que foram destaque na semana. O TRT do Rio de Janeiro determinou que a Petrobras faça novo enquadramento de um empregado que se reabilitou após sofrer acidente de trabalho. O regional entendeu que a função designada pela empresa prejudicou a progressão do trabalhador na carreira, causando também perdas salariais. A Transnordestina Logística vai ter que pagar R$10 mil de indenização a um maquinista que trabalhava em uma locomotiva sem banheiro interno. Para o TRT do Piauí, as condições de trabalho do empregado eram degradantes. O trabalhador tinha que utilizar garrafas para fazer as necessidades fisiológicas ou aguardar o trem percorrer até 100 quilômetros para utilizar um banheiro público. A rede de drogarias Rosário vai ter que indenizar em R$10 mil um trabalhador que era obrigado a transportar a pé dinheiro do caixa da loja até o banco. A segunda vara do trabalho de Brasília entendeu que houve desrespeito a direito fundamental do empregado, que é a segurança. Daqui a pouco, o quadro Direitos e Deveres de hoje traz dúvidas de um garçom e da dona do restaurante. As perguntas são respondidas por um magistrado do Maranhão. Nós voltamos daqui a pouco. Até já! A página do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no Facebook está com a campanha 100 coisas que todo trabalhador deve saber. Durante 100 dias, os internautas podem visualizar dicas e curiosidades relacionadas à legislação trabalhista, desde a busca pelo primeiro emprego até a aposentadoria. Quer saber mais? Acesse facebook.com/CSJToficial. Patrões e empregados sempre têm dúvidas quando o assunto são os direitos trabalhistas. O quadro Direitos e Deveres de hoje traz perguntas feitas por um garçom e pela proprietária de um restaurante. Quem responde é um magistrado do Maranhão. Veja só. Meu nome é Ianco Noronha, sou garçom. Gostaria de saber qual é o limite de horas extras que eu posso fazer por dia. Conforme consta na própria Constituição Federal, todos os trabalhadores estão limitados a 44 horas por semana, sendo no máximo 8 horas por dia de trabalho, né? Sendo que no total tem que dar 44 horas por semana. A possibilidade de hora extra está prevista como uma situação excepcional
né, na consolidação das leis do trabalho, e ela diz que só poderá haver hora extra até o limite de 2 horas, e mesmo assim dependerá de um acordo ou negociação coletiva. Acordo escrito entre as partes ou negociação coletiva. Meu nome é Megumi, sou sócia de um restaurante em Brasília e a nossa dúvida é com relação ao pagamento dos 10%. O garçom tem direito mesmo se estiver de atestado médico? Em relação ao trabalhador que está de atestado médico, é importante fazer uma distinção básica. Nos primeiros 15 dias do atestado, o trabalhador ele continua recebendo salário diretamente do empregador e a partir do 16º dia ele passa a receber o benefício previdenciário, dependendo do tempo que durar esse afastamento. A legislação não garante ao trabalhador o recebimento da taxa de serviço durante esse período de afastamento. Ela fala expressamente apenas de salário. E a taxa de serviço, por ser paga por um terceiro, pelo cliente, ela não compõe o salário. Apesar dela fazer parte da remuneração do trabalhador, ela não integra o que a gente chama de salário. Então, a princípio, o trabalhador não teria direito a receber essa taxa de serviço quando está afastado por motivo de licença, salvo se houver uma negociação coletiva, uma norma coletiva, firmada pelo sindicato, prevendo essa possibilidade. Hoje, no quadro Saúde no Trabalho, vamos falar de uma doença que afeta muitos trabalhadores, principalmente os que costumam realizar movimentos repetitivos. É a LER-DORT. Para saber como prevenir a doença no ambiente de trabalho, fomos visitar uma taquígrafa com um especialista. Confira as dicas. Meu nome é Rafael Santos, eu sou fisioterapeuta e vou falar hoje para vocês sobre a LER-DORT, que não é propriamente dita uma doença, mas sim uma síndrome composta por um conjunto de doenças, como a tendinite, a epicondilite e as mialgias de um modo geral. Uma possível causa dessas lesões é o movimento repetitivo em excesso ou a posição mantida de maneira errada. Para falar um pouco sobre prevenção, vamos conversar com a Adriana Mello, taquígrafa há 20 anos. Olá, Adriana, tudo bem? Olá. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é a sua rotina como taquígrafa. Bom, os taquígrafos, eles registram 5 ou 10 minutos de fala dos oradores e para isso depois eles têm mais ou menos 1 hora para poder fazer esse registro no computador. Agora eu queria que você me mostrasse como que é a sua posição para que eu possa te dar algumas orientações de como você deve utilizar o computador. É extremamente importante que os pés estejam apoiados ao solo. Algumas de vocês devem usar aquele suporte de pés também, que é uma alternativa legal. O ângulo entre a sua perna e a sua coxa deve ser de 90 graus. É importante que você procure sempre sentar com o bumbum o máximo possível para trás na cadeira, para tentar manter a lordose fisiológica da sua coluna lombar. Esse apoio para o cotovelo deve estar um pouquinho para cima, para o seu cotovelo estar uma angulação do braço e do antebraço 90 graus. Chega um pouco para frente agora, vamos simular no teclado. Esse apoio para o punho é bem importante para a hora da digitação, tá? E a manutenção dessa postura vai te ajudar a prevenir os problemas da LER-DORT. Tem alguns exercícios bem interessantes que é importante vocês fazerem durante os intervalos. Levanta, por favor. Um alongamento simples da parte do braço, como esse. Esse aqui também é bom. Esse já é um alongamento neural. Você vai cruzar as tuas mãos, isso. Gira nessa direção. Volta. Esse você repete umas 10 vezes, depois cruza na outra direção e gira mais 10 vezes. Ok? Ok. Essas são algumas dicas para prevenir a LER-DORT. Agora vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho. É o JT em ação. O TRT de Goiás premiou 18 estudantes da Rede Municipal de Ensino que venceram o concurso de redação sobre segurança no trabalho. Cada aluno vencedor foi premiado com um tablet. O concurso foi realizado por meio de um acordo de cooperação entre o TRT e a Secretaria de Educação da Prefeitura de Goiânia. A iniciativa faz parte do programa Trabalho Seguro, criado pela Justiça do Trabalho.
O processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, PJE-JT, foi implantado no Fórum do Trabalho de Alagoinhas, interior da Bahia. Até o fim do ano, 67 varas do trabalho baianas, ou seja, 76% da primeira instância da 5ª região, vão contar com PJE e, assim, todas as novas ações trabalhistas nas unidades serão iniciadas pelo sistema, que dispensa o uso do papel. O TRT da 8ª região, que abrange o Pará e o Amapá, desenvolve a campanha Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Dezenas de instituições públicas e privadas tornaram-se parceiras. As ações nos estados contaram com a participação do ministro Lélio Bentes, que é o coordenador do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Vamos viajar no tempo? A década de 20 trouxe transformações marcantes ao Brasil. Foi nessa época que a classe trabalhadora começou a se organizar pelo mundo e passou a exigir direitos básicos. Os principais acontecimentos que levaram ao surgimento da Justiça do Trabalho e à criação da consolidação das leis do trabalho é o que você acompanha no quadro Memória JT. 1917. Mecanização, desenvolvimento industrial. Nesse contexto, movimentos de trabalhadores se organizavam pelo mundo e passaram a exigir direitos. As greves se multiplicaram e uma delas marcou a história do trabalho no Brasil. A chamada Greve Geral de 1917 provocou a paralisação da indústria e do comércio do país, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Cerca de 70 mil pessoas aderiram ao movimento, desencadeado por um processo de politização da classe trabalhadora. Em parte, a greve teve influência das ideias trazidas pelos imigrantes italianos e espanhóis que vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. O fim da greve se deu após a concessão de aumentos salariais pelos empregadores. Mas a grande vitória foi o reconhecimento do movimento operário como parte legítima para negociações. Poucos anos depois, em abril de 1923, foi criado o Conselho Nacional do Trabalho. O órgão tinha como meta ocupar-se dos sistemas de remuneração do trabalho, contratos coletivos, sistemas de conciliação e arbitragem, trabalho de menores, de mulheres, seguros sociais, caixas de aposentadorias e pensões dos ferroviários. A criação do Conselho marcou o início de uma série de conquistas dos trabalhadores. É o que você vai acompanhar no próximo programa. No próximo bloco, execução trabalhista. Saiba o que está sendo feito para acelerar a conclusão de processos nessa fase. Nós voltamos em instantes. Até já! A execução trabalhista é uma das fases mais importantes do processo. É nesse momento que as verbas trabalhistas definidas pela Justiça devem ser pagas, mas nem sempre isso acontece e o processo fica parado. Saiba o que está sendo feito para mudar esta realidade na reportagem de Luciano Cherubini. O processo trabalhista de Cláudia já dura 9 anos. Ela aguarda o pagamento de horas extras e outras verbas do período que trabalhou numa agência bancária em São Paulo. A sentença do juiz já saiu e foi favorável a ela. Mas, apesar da decisão judicial, a empresa não fez o pagamento. Com isso, o processo de Cláudia entrou na fase conhecida como execução. A palavra execução parece alguma coisa que vai demandar algo que já vai acontecer. Então, a minha expectativa de execução é que se execute, que se complete. A execução é uma das fases mais importantes do processo. Quem explica o significado desta etapa é o juiz Homero Batista, que coordena a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. A palavra execução é no sentido de concretizar.
tornar efetivo aquilo que foi autorizado na primeira fase. Mas por algumas razões históricas, razões culturais, nós desenvolvemos uma situação estranha até, em que as pessoas não cumprem voluntariamente. Parece que elas postergam, que elas adiam o quanto puderem o cumprimento. E aí surgiu essa fase de cumprimento forçado. Execução é o cumprimento forçado da decisão. Calculados e atualizados os valores da condenação, é proferida uma nova sentença, a chamada sentença de liquidação. Depois disso, o juiz expede um mandado para que o oficial de justiça intime a parte condenada a pagar a dívida trabalhista. São 2 dias de prazo para que seja feito o depósito em dinheiro ou para que sejam oferecidos bens para penhora. Se o pagamento não for feito ou o devedor não apresentar bens para penhora, o processo vai para um arquivo provisório, até que esses bens sejam localizados. Um arquivo provisório é aquilo que você já tentou tudo, todos os convênios que a gente tem, Bacen, Renajude, Detran, todos os tipos de execução de ofício e mesmo indicação do reclamante, já foi tentado Bacen, já foi feita a despersonalização e não acha dinheiro, não acha bens, e então o processo fica fadado a ficar na prateleira. Atualmente, essa fase do processo é considerada um dos grandes gargalos da justiça brasileira. A taxa de congestionamento é de 70%, segundo a Comissão Nacional de Efetividade de Execução Trabalhista. Os motivos são vários, não é só um problema do processo. O excesso de falências, o desaparecimento, falência fraudulenta, o uso de laranja, o uso de testa de ferro, são problemas da nossa sociedade, que a gente tem que enfrentar, não pode ter tolerância com relação a isso. Expedientes que são utilizados para fraudar a Receita Federal, para fraudar os credores, frauda também os trabalhadores. Em 2014, a Justiça do Trabalho implementou uma série de medidas para acelerar a execução trabalhista. Após convênio assinado com a Procuradoria-Geral da República, os tribunais poderão utilizar o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, o SIMBA, desenvolvido pela Secretaria de Pesquisa e Análise da PGR. O software permite o tráfego com autorização judicial de dados sobre movimentações bancárias de devedores em processos trabalhistas. Outra medida para aumentar o cerco aos devedores foi capitaneada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que aprovou a Resolução 184. A norma prevê a criação, em todo o país, de núcleos de pesquisas patrimoniais nos TRTs, para identificar o patrimônio de devedores em processos trabalhistas. Também em 2014, durante a 4ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, foram arrecadados mais de 700 milhões de reais em acordos e leilões de bens penhorados. 80 mil pessoas foram beneficiadas nesse mutirão nacional, realizado anualmente para encerrar processos em fase de execução. Tem gente que trabalha, mas também se diverte. No quadro Meu Trabalho é uma Arte, você vai conhecer a história de muitos brasileiros que aliaram o talento artístico à profissão. Os benefícios dessa união? Dinheiro no bolso, fazendo o que mais gosta. Meu nome é Guilherme Ávila, esse é o meu nome artístico e também o de verdade. Eu usei o artístico, o mesmo nome, não muda nada. Eu tenho 24 anos, comecei a fazer mágica com 12. Eu vi um amigo nosso da família, um conhecido da família, fazia aparecer. Eu lembro que ele tirava uma uva passa da minha orelha. A gente estava almoçando no almoço de família, ele vinha assim, tirava da minha orelha uma uva passa. Ele sabia fazer sumir uma moeda, fazer umas coisas assim, e aquilo me intrigava muito. E aí eu comecei a ler muitos livros, a viajar, diversos congressos e convenções de mágicos no Brasil e no exterior. As técnicas da mágica são as mesmas técnicas do ilusionismo, não há diferença. Mágico
é meio que tem uma conotação que você faz show para criança, né? Então, algumas pessoas se vendem como ilusionistas, no caso, inclusive eu, né? É o meu caso, porque as pessoas associam isso com uma pessoa que trabalha com um público adulto, enfim, eu respiro mágica 24 horas por dia. A profissão de mágico é sim regulamentada, é reconhecida. Você pode ir no sindicato dos artistas do seu estado, do seu município, né, da sua região e se filiar lá e sim, claro, você pode ter uma carteira de trabalho nisso, sem problema nenhum. Um jeito diferente de poder fazer um número de mágica. Eu quero que você me ajude nisso. 2, 4, 6, 8 e 10 reais. Confere, abre, abre, abre. Eu não uso cartola, não uso varinha, no meu show não aparece pomba, coelho, esse tipo de coisa, porque isso acaba que são elementos mais de shows infantis, né? O meu estilo é me comunicar com as pessoas e fazer com que elas participem. E eu acho que dessa forma eu consigo criar um momento muito mais impossível, né? Quando eu faço mágica, o pessoal pergunta, né? Se você fazer aparecer dinheiro, multiplicar dinheiro e tal, não sei o quê. Então, olha só, eu trouxe algumas coisas pra vocês, segura minha carteira aqui. Não sai correndo não, viu? Não. Seguinte, olha só. Eu trouxe algumas notas, 2, 4, 6, 8 e 10, dá pra ver? São 10 reais. Como é que é o seu nome? Zen. Zen. São 5 notas de 2. 1, 2, 3, 4, 5 notas de 2 reais. Dá uma olhada, confere a textura, confere a textura. É uma nota de verdade? É uma nota de verdade, não é claro, né? Confere aí, dá pra ver? 2 reais, 2 reais. É legal fazer sem manipular nada, sem manipular nada. É só soprar, olha só soprar assim. 100 reais, sopra aqui. 200, 300, 400, vai lá, 500, sopra, 500. Agora sim, agora 100, 200, 300, 400, 500 reais. É uma lembrancinha pra vocês por terem participado. Então, 100, 200, 300, 400, 500. Eu vou jogar de aleluia aí, tá? Vai lá. Esse truque é bom demais, você tem dinheiro todo dia, né? A gente trabalha pra poder iludir. Eu não gosto tanto da palavra enganar. Eu acho que enganar é uma palavra meio pejorativa, né? É a ilusão, é você criar um momento de encanto. Então a mágica é uma arte que manipula a percepção das pessoas. E o Jornada termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!